101 FM. Pessoal, aqui é FX Bajo, Signa 101, sinal mais forte está aqui. Todas as terças e quintas às 20 horas. Nosso show eclético de negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Te espero lá. E não esquece, Signa 101, sinal mais forte está aqui. 101 FM. FX Bajo, Signa 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, pessoal. Caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. Nosso show FX Bajo Signa 101, o sinal mais forte está aqui. Ao vivo, terças e quintas às 20 horas, para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9, ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nosso web radio através de radio101fm.com.br. Para participar, como você já sabe, perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais, principalmente através do nosso canal do YouTube ou Instagram, que é o @FXBajo, mas o mais comum é o nosso canal do YouTube, o FX Bajo-Enercore com K. Nosso show é um show eclético, é bem eclético mesmo. Músicas, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Destacamos que as opiniões dos nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. Esse show é patrocinado pela Enercore Consultoria Internacional especializada em estratégia de dados, energia, sustentabilidade, inteligência e performance e softwares para indústrias, usinas, agro, hospitais, entre outros. Esse é o FX Bajo Signa 101, episódio 159. E para refletir, aqui eu vou fazer uma reflexão e vou repetir o que eu tenho repetido há alguns dias. E peço até para o nosso convidado de hoje, o Fabiano Ventura, ou mais conhecido como Ventura. Então fica o Bajo e Ventura, para a gente não trocar os nomes aí, que fica a mesma coisa, né, Ventura? Fica igual. Até pode testar um pouco mais aqui, porque tu é populista da atualidade, com tantos programas sociais que eram para ser temporários, durante a pandemia se tornaram permanentes, né? Permanentes, ou seja, faz 5 anos que os programas estão aí, né? Além de políticas de redução de jornada de trabalho, está criando um Brasil, ou sociedade, né? Cheio de pessoas acomodadas, que deveriam estar trabalhando. Vamos lembrar que o Brasil ainda é um país pobre, que está envelhecendo. Temos que prestar atenção nisso, né? A gente já fala faz tempo, agora a Folha de São Paulo está colocando com frequência todo esse tema aí, então é prestar atenção no tema envelhecimento da população e baixa taxa de natalidade. É a nossa realidade. Aqui a gente não tem não esconde a verdade, né? Aqui a gente fala que é o que é, né? Então, a população está envelhecendo rapidamente, cuja força de trabalho tem baixíssima produtividade, né? Há dias atrás eu falei para vocês que o nosso índice de produtividade varia entre 65 e 94, a posição entre 180 países ao redor do mundo, e Brasil fica ali pela metade do ranking, depende de quem vai medir, né? Se é partidos da direita ou partidos da esquerda, né? Da mídia que acompanha os partidos. E depende da ocasião também. Então, vejam, varia entre 65º e 94º posição entre os países de produtividade. É muito baixa, né? Nossa produtividade, certo? Nosso país é o 11º maior do mundo em PIB. A gente perdeu para o Canadá. Perdemos para o Canadá, ficamos em 11º. Então, assim, é ridícula a nossa produtividade. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, a estatística da taxa de desemprego está baixa, é distorcida, pois considera somente as pessoas que estão procurando emprego, desconsiderando aqueles que preferem sobreviver dos benefícios sociais. Eu confesso que nunca vi tantos mendigos nas ruas do Brasil como um todo, tá? Não só na nossa região, mas tem muito mendigo por aí. E sim, o Brasil é uma mãe, mas é uma mãe que mima seus filhos demais, tornando-os mal acostumados e viciados na acomodação e no ócio. Trata-se de um plano catastrófico. Como diz o ditado chinês ou bíblico, dê um peixe a um homem e você o alimenta por um dia.
ensine um homem a pescar e você o alimenta para toda a vida. Então essa frase destaca a importância de capacitar as pessoas com conhecimento e habilidades para a independência, em vez de oferecer apenas soluções momentâneas ou aquele peixe do dia. Aqui, essa reflexão eu vou pedir para o Ventura, que é o coordenador do Pacto pela Aceleração Territorial da Serra Catarinense, de Lages, e também ex-presidente do Sinduscom regional. Certo? Esqueci alguma coisa, Ventura? Não, acho que é isso aí, Bajo. A gente já passou por várias funções aí, né? Várias instituições, e atualmente a gente está nessa função da coordenação do Pacto pela Aceleração Territorial. Perfeito. Então eu queria perguntar para você é uma pessoa que sempre, né, no teu período da Fiesc, etc., a gente sempre fala sobre produtividade, sobre capacitação, etc. Você é empresário da construção civil. O que você acha do que eu falei para você em relação às políticas e benefícios fiscais e benefícios sociais e emprego e tudo que está acontecendo agora? O Brasil, de uma maneira geral, né, ele tem trabalhado muito essa questão da metodologia do Estado grande, né, Bajo? E a gente tem que ver até que ponto isso é positivo ou é negativo, né? Quanto maior o Estado, mais impostos eu preciso, né, mais eu sacrifico a classe empreendedora e, ao mesmo tempo, eu vou criando, né, um grande assistencialismo, né? Fica todo mundo esperando pelo governo, né? Então as contas uma hora, né, e já estão, né, começam a não fechar, né? Porque o empresário está cada vez mais desmotivado, né? E a mão de obra, como você também já bem colocou ali, hoje nossos níveis de produtividade não são níveis de primeiro mundo aí que justificariam uma discussão aí a respeito de redução de jornada de trabalho, né? Ou seja, é de novo essa questão do direito e do dever, né? Ou seja, vamos primeiro produzir adequadamente para depois, né, ou vamos cumprir o nosso dever de trabalhar para depois a gente discutir, né, outras regalias, enfim. E eu acho que o que falta discutir é justamente o pano de fundo de tudo isso, que uma redução de jornada sem redução do proporcional salário, é óbvio que para quem olha assim é ótimo. Qual é o funcionário, né, o colaborador que vai dizer, não, eu não quero isso? Claro que todo mundo quer. Então é uma discussão eleitoreira, né, para se ganhar votos, enfim e tal, mas que não conta toda a história, né? A hora que você repassa esse custo para o empreendedor, para o empresário, isso vai refletir lá no preço da comida na gôndola do supermercado, no preço do remédio, no preço do combustível, porque o empresário, e a gente já fala isso muitas vezes, né? Ele repassa o imposto. O empresário que não repassar o valor do imposto, o valor do custo que está incidido na produção dele, ele vai quebrar. Então, essa questão da redução de jornada vai ser repassada lá para o produto, lá para o mercado consumidor, que é aquele cara que vive do salário mínimo. Então, esse cara, se ele tiver um dia a mais de folga na semana, provavelmente ele vai ter que fazer um bico para complementar a renda dele para pagar a diferença da inflação que vai se gerar com essa alta de custos, né? A gente no setor da construção é muito claro, se eu consigo construir um prédio, digamos aí, com equipe de 50 colaboradores, reduziu a jornada, eu vou ter que compensar contratando mais gente, enfim, para honrar meus prazos de entrega e tal, e isso obviamente vai refletir lá no custo final de quem está comprando esse apartamento. E esse raciocínio vale para os produtos simples que eu falei ali também, vale para o pão da padaria, vale para a energia elétrica, vale para todos os locais. E fora toda a falácia do momento também que não se discute com profundidade, né? Hoje as empresas já têm liberdade para negociar com os seus colaboradores essas jornadas diferenciadas, né? A construção civil há muito tempo é 5x2, compensa-se o sábado, né? Trabalha-se durante a semana e não se trabalha sábado e domingo. Né? Setores de tecnologia, né? Setores de home office, enfim, a última reforma trabalhista já permitiu essa liberdade de se negociar jornada trabalhista, né? Então, o grande erro da discussão hoje é justamente você obrigar todos os setores a reduzir a jornada. Aqueles onde isso é possível, isso já está sendo feito. Negocia-se, né? Negociações salariais, né? Via sindicatos, enfim. Então, o trabalhador tem hoje todas as ferramentas para buscar esse tipo de negociação, né? Agora, é claro que ela tem que ser num nível de debate
justo, né? Enfim, trazendo números, como se apresentou aí também, né? Então, vamos ver como é que está a produtividade, vamos ver, né, sustentabilidade, fatores, produtividade. Né? Como é que está o absenteísmo, como é que está um monte Claro. de coisa que você tem que levar em conta e não só reduzir por reduzir, né? Perfeito. Agora, então você assim, dias atrás trazendo os números da reforma trabalhista da Argentina, né? Eles lá estão estão subindo para 48 e o Brasil tentando baixar para 40. Quer dizer, um país como a Argentina que ficou 25 anos quebrado, estão vendo lá uma situação para pessoas trabalhar mais e massivamente todo mundo quase concordou, passou facilmente lá no congresso deles que precisava trabalhar mais. E a gente que é vizinho aqui pode perder a competitividade internacional de investimentos, que eles estão brigando com a gente, né, lógico, com uma situação como essa, né? Exatamente, a competitividade é a base, né, de qualquer desenvolvimento aí, né, dos negócios. Você só se desenvolve sendo competitivo, né, não sendo competitivo, a concorrência, né, e falando em nível internacional, então nós vamos perder para a Argentina, vamos perder para a Europa, vamos perder para outros lugares onde a produtividade e a competitividade são melhores, né, não tem sentido nenhum nesse momento essa discussão, principalmente da forma como está sendo feita, no momento que está sendo feito, né, Fabiano? É um país que está rachado, né, politicamente, enfim, existem dois vieses principais aí, e essa discussão toma conta desse clima aí de torcida de futebol, enfim, então não é bom para ninguém essa discussão nesse momento. Certeza. Então o ditado é aquele, né, o ditado ou chinês ou bíblico, tem aquela discussão, né? Dê um peixe a um homem, você o alimenta por um dia, ou ensine, né? Dê um peixe a um homem e você o alimenta por um dia, ensine o homem a pescar, você o alimenta para toda a vida, né? Então o destaque lá pela importância da capacitação, tal, como você, vindo dessas entidades aí, sabe muito bem, a importância da capacitação, né? Para que não crie, para criar independência nos trabalhadores, não ficar dependendo aí do peixe dado de todo dia, né? Essa questão dos benefícios sociais, né, também é algo que tem que ser feito uma grande discussão de uma forma séria, né, tirando de novo, né, esse clima de eu contra você, enfim, mas discutindo sério os efeitos disso, né, de todo esse assistencialismo, da forma como tem sido feita, né, você não tem requisito nenhum para receber, você só se inscreve e recebe, não tem critério nenhum nem para receber, nem para sair, nem tempo para se manter, enfim, então vira uma aposentadoria mesmo. A hora que eu tenho acesso ao benefício, é melhor eu não trabalhar com carteira assinada, melhor eu não ir atrás, enfim, porque senão eu posso perder e às vezes, benefício, como eu estava mencionando ali, da quantidade de mendigo que tem na rua, eu caminho muito, pego muito transporte público, metrô em São Paulo, etc., vejo desde a pandemia claro que baixou, mas não... o nível de gente na rua, morando na rua hoje, mesmo com o nível de desemprego lá embaixo, que é recorde, o nível de mendigos na rua está muito maior do que pré-pandemia. Cuja, vamos lembrar, pré-pandemia, a taxa normal aí de desemprego no Brasil era 8%, o normal, né? Você lembra? Agora a gente com 5, 6% aí e um monte de gente na rua, quer dizer que eles estão recebendo Bolsa Família ainda pedindo na rua. E tem algo grave também, que foi a mudança dessa fórmula de cálculo aí, né? Claro. Hoje, quem está recebendo o benefício não está sendo considerado como desempregado, né? Então, essas taxas de desemprego aí, elas não são exatamente reais, porque ela não está colocando na conta esse cara que está lá no benefício e deixou de procurar emprego. Como eu falava antes, é só a população economicamente ativa, né? E aí esse pessoal... Enfim, tem que capacitar e deixá-los independentes, senão ficar como uma mãe que o Brasil sempre foi, que mima demais, né? Colocar critérios, né? Você vai receber o Bolsa Família, mas você vai ter que se capacitar, você vai ter que, né, buscar um curso de qualificação. 3 a 6 meses e foi, né? Bota no mercado de trabalho um tempo, alguma coisa assim, né? Legal. Então, só lembrando, o FX Baggio é pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências, multirregionais e mundiais em várias línguas. Signal 101, sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power. Signal 101 e Stronger. Tendências do macro ao micro. Rádio 101 FM, entretenimento para geração de AZ sem sofrência. Hoje com a participação da equipe BR e especial aqui com o Ventura, que já está com a gente na discussão.
Agora a gente vai para um sinal sonoro, bora curtir um pouquinho. Vocês que não escutam som faz um tempinho com a gente, vamos curtir então a Bjorn Jong. Debate aqui com o Fabiano Ventura, do Pacto pela Aceleração Territorial. Pacto Territorial. É isso, Ventura? É isso aí, Pacto pela Aceleração Territorial, Fabiano. É uma iniciativa do Fórum das Entidades, né? Já desde 2024 a gente vem trabalhando nisso, e a partir do final de 2024, né, meio de 2024, a gente lançou o pacto, né? Ou seja, o que era antes um plano de aceleração territorial, lá dentro do Fórum das Entidades Empresariais, com o foco nas instituições empresariais, passou a ser um pacto da sociedade como um todo, né? A gente transformou o plano pela aceleração num pacto, chamando todas as entidades representativas aí da cidade para fazerem parte, né? Convite que continua aberto até hoje, tá? O pacto ele tem toda uma governança constituída e, e no nosso organograma lá, ou seja, a autoridade maior é a mesa do pacto, que é constituída por todo e qualquer CNPJ da cidade aí que queira fazer parte, seja ele uma instituição representativa, né, ou uma empresa, enfim, um sindicato, uma associação, uma ONG, aberto para todos aqueles que participam da vida da cidade aí poderem ir lá e acompanhar todas essas ações aí através da mesa do pacto. Tá, deixa eu te perguntar, né, um pouco só voltando um passo atrás, né, vou perguntar para você a parte da construção civil. Em poucas palavras, construção civil, Sinduscon, né, a gente sabe que você é ex-presidente, hoje está aqui com a gente, né, não oficialmente, mas sendo parte do Sinduscon. Como que está a construção civil aí no Brasil, no estado e na região? Vis-à-vis tudo que você falou já do emprego, da situação, né, taxa de emprego, de desemprego, vamos dizer assim, mas também considerando a Selic a 15%, toda a realidade que a gente tem. Pode falar, isso, por favor. Eu ia começar a minha resposta justamente pela Selic, né? Pode, não fica tem à vontade. como falar do setor da construção civil sem a gente falar de taxas de juro, né? Historicamente, é o financiamento, né, que movimenta, que aquece o setor, né? Então, muitas das vendas estão atreladas ao financiamento do imóvel, né? E o juro alto, querendo ou não, ele retrai as duas alas aí da cadeia, né? Que retrai aquele consumidor final que vai comprar para morar, porque ele depende do financiamento habitacional para isso, né? E aí ele não quer ir porque o juro está muito alto, ele quer esperar baixar. E retrai também aquele investidor, né? O cara que bota dinheiro na construção também, porque ele compara com o juro lá do banco e diz, ao invés de eu ganhar aí com aluguel, ganhar com o retorno do investimento, eu vou deixar lá no banco mais um pouquinho, né? Então, corre o risco, né? A gente tem visto o mercado financeiro aí, né? Também não tá aquela maravilha, banco fechando, né? Banco sendo liquidado, enfim. Então, tem esse investidor que ele tem aquele dilema, né, de ou deixo no banco para ganhar um pouco mais de juro, corro esse risco que o setor financeiro aí também está bastante vulnerável, ou eu abro um pouco de mão desse rendimento e invisto lá no imóvel. Que também é um raciocínio relativo, né? Porque normalmente quando você vai comparar rendimento do imóvel, o pessoal pensa muito em aluguel, né? Só no aluguel, e esquece de somar a valorização do imóvel ao longo do tempo, né? Enquanto no banco o raciocínio é o contrário, aquela alta taxa que está lá, a maior parte dela é inflação, né? Você ganha o real, você também tem muito pouco lá nesse investimento no banco, né? O ganho real você vai ter mais na valorização do imóvel do que em retorno de juros lá no banco. E os juros que paga, né? O juro sobre a receita que tem ali, né? O ganho que se paga também, né? Que é descontado daquela taxa que o banco paga, né? Exatamente. Que o imóvel, dependendo da escala que você está, você pode trocar de imóvel, você é isento de pagar o imposto, né? Né? Que é então, uma boa realidade. Qual é a taxa de isenção hoje em dia quando você está trocando de imóvel? Por exemplo, está com um da casa própria,
do plano Minha Casa Minha Vida, se você vai comprar qual é o valor hoje? Eu não lembro do teto. Hoje você tem a isenção total, né? Desde que você venda e reaplique num outro imóvel dentro do mesmo prazo, tem as condicionantes lá. Que são 6 meses, né? Você tem o prazo, né? 6 meses, tem a questão de, acho que tem que ser teu único imóvel, ou no Isso. máximo mais um. Mas ele não enfim. tem um teto de valor, porque uma época tinha um teto de valor. Ele, que era, não sei, era meio próximo de 1 milhão, alguma coisa assim. Ele existe o valor de teto ou foi isento totalmente Eu só? acho que é isento, tá? Não vou te dar essa informação Tá, com toda certeza, mas eu tenho a impressão que Tá. não há esse limite. Tá, ok. E a nível local aqui também, só falando um pouquinho da atuação do Sinduscon, né? Tem né, a função do sindicato em si, o Sindicato da Indústria da Construção, é defender o interesse das construtoras de uma maneira geral, mas o Sinduscon também sempre esteve muito atento às coisas da comunidade, né? Então, o ano passado a gente conseguiu aí, junto ao Executivo Municipal, junto ao Legislativo principalmente, uma grande conquista que o setor vinha buscando há muito tempo aí, que era a lei da outorga onerosa, né? Que é uma lei que permite a construtora paga uma taxa, né? Paga como se fosse, não é uma multa, né? Mas paga uma taxa para o município e permite você flexibilizar um pouco os limites máximos de área construída nos imóveis, né? Então é uma lei que ajuda a sociedade também a partir do momento que ela ajuda a adensar mais o centro da cidade, né? Aproveitar melhor a infraestrutura que já existe de rua, de escola, de posto de saúde, enfim, você conseguindo construir mais perto do centro, você diminui o custo de manutenção da cidade, né? Você que bom isso aí. Os moradores Eu não mais sabia. para próximo, enfim, e a construtora acaba tendo esse ganho que ela consegue baratear seus imóveis, né? A partir do momento que se eu ia botar 20 apartamentos lá em cima de um terreno, eu consigo colocar 22 ou 24, obviamente eu vou conseguir reduzir um pouco mais, né? Vou conseguir diluir custo de terreno, que aqui em Lages é alto, enfim, então acaba refletindo lá para o consumidor final num imóvel um pouco mais barato. Então isso vale para perto da parte central da cidade? Na verdade vale, né, para a cidade toda, mas tem uma fórmula de cálculo lá. Aqui no centro os terrenos são mais caros, você teria que pagar mais taxa. Na periferia você acaba pagando um pouco menos, mas acaba não sendo tão interessante. O peso, né? As construtoras vão se beneficiar mais e vão querer aplicar isso aqui no centro, né, onde tem também menos oferta de terreno. Muito enfim, interessante. Então você consegue aproveitar isso. Qual é o nome disso mesmo? Outorga onerosa. Isso já estava previsto no Estatuto das Cidades, tá? Desde o ano 2000, mas aqui em Lages nunca tinha sido regulamentado. Então já na minha gestão, ainda enquanto presidente do Sinduscon, a gente incluiu isso numa carta de intenções ali, né? Num compromisso com a então candidata Carmen Zanotto, né? Foi apresentado para todos os candidatos na época, mas a prefeita eleita aí assumiu de apoiar também a gente nessa decisão e foi o próprio executivo então que encaminhou esse projeto que já tinha sido discutido lá no Conselho de Desenvolvimento Territorial, discutido no Sinduscon, enfim. E passou quando? Passou em dezembro do ano passado, já está valendo para esse ano. Então né? é bem novinho, então. É novidade. É um pãozinho quentinho ainda. Junto com ela, também uma outra ferramenta de urbanismo aí, que é a transferência do direito de construir, né? Que beneficia, por exemplo, essas pessoas que têm imóveis tombados aí no centro. Você poderia construir ali no terreno um prédio de 20 andares, mas você está impossibilitado por conta de o imóvel que existe ali ser tombado. Então você consegue vender esse teu direito de construir e ter renda para manter aquele imóvel, que era outro dos grandes gargalos aí da cidade, né? Para o proprietário, o imóvel tombado acabava sendo um problema, né? Acabava sendo um estorvo ali, porque você não tinha o que fazer com aquele imóvel. Hoje você vai poder, a cada intervalo, se não me engano ficou 5 anos lá na lei, a cada intervalo aí de 5 anos você pode vender aquele direito de construir para alguém que queira ampliar, né, a sua capacidade de construir em outro terreno. Então você cria uma oportunidade de negócio aí também. Isso também entrou em vigor agora em 2026, é isso? Junto com essa da outorga aí. Isso mesmo. Tá. Então voltando aqui para o Pacto da Aceleração Territorial, né? Como foi o balanço de 2025? Beleza.
Bom, para falar do pacto a gente sempre também precisa um dia inteiro aí quase, né? Porque ele Sim. tem tomado uma proporção muito grande, né, Bajo? A gente já falou aqui nos outros programas, né? Lá no final de 2024 foram escolhidos 12 projetos, né? A gente tinha 36 grandes projetos ali surgido de vários workshops feitos com as entidades, com seus representantes, e daqueles 30 e poucos projetos, 12 foram escolhidos para serem priorizados durante o ano de 2025. Então, lá em fevereiro, março de 2025 foram dados o start nesses 12 projetos, tá? Eu vou falar rapidinho aqui o nome deles, só para a gente entender, né, que eles vão desde a área de infraestrutura até a área social, passando pelo turismo, pelo ambiente de negócios, por inovação, enfim. Então a gente tem lá o projeto do Parque Industrial, né, ou seja, e a visão do pacto é essa, né, é a sociedade e as instituições caminhando junto com o poder público aí para abrir as portas para fazer essas coisas acontecerem. Então tem o projeto lá do Parque Industrial, né, visando criar um novo parque para a cidade. Eu né? posso te pedir uma licencinha, a gente tem que rodar o intervalo comercial e voltar já, segura aí no Parque Industrial, pode ser? Então, Beleza. vamos lá. Pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha então, pessoal. Voltamos aqui e o Ventura vai retomar o assunto aí do Pacto pela Aceleração Territorial. Pode voltar na tua linha de raciocínio, por Beleza, favor. bem rapidinho aqui, só para a gente passar pelos 12, né? Mas o Parque Industrial, então, visando aí, né, a atração de novas indústrias e qualificação das indústrias locais, já também com a disponibilização de terrenos, enfim. O Parque Turístico do Salto do Caveiras é mais um projeto também. O Parque Industrial sob a liderança da ACIL. Parque Turístico do Salto Caveiras, né, também agregar melhorias, né, e qualidade para aquele instrumento turístico fenomenal que a gente tem lá, que é o Salto, né, mas que carece de infraestrutura hoje também. Então a liderança desse é a Secretaria de Turismo. Projeto Masterplan da Serra, tá? Um projeto que visa fazer o desenvolvimento integrado da Serra Catarinense, né? Ou seja, os municípios do nosso entorno aqui não tem como se desenvolver sem estarem junto com Lages, e Lages também não se desenvolve se não trouxer junto, né, os nossos outros 17 municípios irmãos aí, para que a gente tenha um desenvolvimento de forma integrada. Então esse Masterplan da Serra está sob a liderança da Amures, tá? E prevê então vários núcleos temáticos lá, desde infraestrutura, saúde, educação, tudo discutido de forma integrada, né? Hoje a Amures já faz isso muito bem no turismo, mas a ideia é incrementar nessas outras áreas também, enfim. Esse foi o número 3, né? 3. Agora é o 4. Quarto, Lages Verde, Lages Viva, tá? É um projeto liderado pelo Sinduscom, tá? Que prevê a longo prazo aí parques, né, interligados com ciclovias, com pistas de caminhada, enfim. Interessante. Está numa fase inicial ali, já se conseguiu viabilizar recursos para a contratação de um plano de arborização da cidade, fazer todo o levantamento das árvores da cidade com o seu estado atual, enfim, possíveis novas áreas de plantação, enfim, para que a gente possa aumentar a cobertura verde da cidade. O plano de drenagem urbana... Esse também, é o 5º, se você puder falar o... Tá, o 5º, plano de drenagem urbana, também está sob liderança da CIL, ali com o Núcleo de Engenharia e Arquitetura, projeto que também avançou bastante, elaborou um termo de referência para esse plano de drenagem urbana, e agora segue com a Prefeitura a contratação aí desses trabalhos para a gente pensar, né, a questão da drenagem urbana de Lages. Isso aí, então, afeta essa questão de alagamentos, enfim, e próprio tratamento de resíduos também, que é o 6º projeto aí na conta, né, tratamento inteligente de resíduos, ou seja, é uma outra discussão a respeito de como a gente pode inovar nos tratamentos de resíduos aqui na cidade.
O 7º projeto, então, Lages Simples, trabalha junto com o 8º, que é o Lages Digital, tá? Lages Bem Mais Simples e Lages Digital. São 2 projetos aí sobre a liderança da Prefeitura, né? Um na Secretaria de Administração, outro na Secretaria de Planejamento, que visam 2 coisas. Um é a desburocratização, através do Lages Bem Mais Simples, e o outro é a digitalização, né? O governo digital, através do Lages Digital. Depois a gente tem sobre liderança do Sebrae. Agora é o 9º? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é o 9º. Tá. O 9º projeto, a Aceleradora de Empreendedores na Comunidade, é um projeto desenvolvido pelo Sebrae nos bairros. Começou pelo bairro Passo Fundo, que é um bairro onde atua o 10º projeto, aí vamos dizer assim, que é o Meu Bairro, Meu Lar. Essa aceleradora também atuou lá, buscando todos os CNPJs existentes no bairro e fazendo busca ativa desses empreendedores, mostrando a importância, né, de se capacitar, de crescer, enfim, dando qualificação para os MEIs existentes, enfim, para se transformar numa micro, numa pequena empresa e por aí vai, com todo o apoio do Sebrae. Depois a gente tem a Escola de Empreendedorismo e Inovação. Esse é o 10º? Esse é o 9º, porque eu falei rápido do 10º aí, que é o Meu Bairro, Meu Lar. Tá. Vou falar do Meu Bairro, Meu Lar bem rapidinho também. É um projeto de acupuntura urbana, ou seja, várias ações sociais estão sendo desenvolvidas lá no bairro, é sob liderança do Banco da Família. Pelo menos uma vez por mês tem alguma ação, né, de alguma entidade, de alguma ONG, de alguma organização da sociedade civil que vai lá conversar com a população do bairro, também nessa linha de o pessoal se empoderar, né? Se empoderar, entender que o nosso desenvolvimento de Lages passa também pelo desenvolvimento de cada cidadão, né? Eu tenho que ir atrás da minha vara para pescar, né? Eu tenho que ter isso, enfim, então passa pelas condições do bairro lá e a gente quer acreditar muito naquele bairro e quer que eles também acreditem cada vez mais na capacidade deles mesmos, enfim. Depois comecei a falar ali, mas seria o 11º, a Escola de Empreendedorismo e Inovação. Também é uma discussão a respeito, né, do ensino de empreendedorismo, do ensino da inovação na cidade. É um dos projetos que a gente está talvez mais recomeçando agora. 2025 foi de muito aprendizado, né, enfim, mas o Orion está liderando esse projeto, houve uma troca de liderança, enfim, e está avançando também. E o 12º projeto é o Produtores da Serra, que era um projeto já pré-existente também do Banco da Família, também sobre a liderança do Banco da Família, que visa capacitar os nossos produtores locais, aí, mostrar a importância das nossas indicações geográficas, né, que o pessoal produza cada vez mais esses nossos produtos aí que já são reconhecidos nacionalmente, né, com esse selo de indicação geográfica, enfim, e mesmo produtos que não sejam de indicação geográfica, mas que sejam artesanais aí dos nossos produtores. Também o Banco da Família lidera esse processo de aumentar cada vez mais esse projeto, trazer mais gente, capacitar mais o pessoal. Então são 12, né, Baggio, e agora, esse ano, e vejam que tudo que acontece no pacto é deliberado, né, naquelas instâncias de governança, então passou pela mesa e passou pelo board estratégico que a gente tem lá também com várias lideranças, a necessidade de a gente trabalhar um 13º projeto aí que a gente, ao longo de 2025, entendeu que dentre as missões que a gente tem lá na visão de futuro do pacto, uma delas é a missão Lages Agrobiotech, né? Legal. Acrescentando aí Esse seria um 13º, é isso? Esse seria um 13º, acrescentando aí na nossa vocação lagiana do agro, né, e da madeira, acrescentando aí essa biotecnologia, né, olhando esse olhar moderno agora e o olhar de inovação, né, ou seja, a gente entende que quem está Lages, responsável? Esse vai estar também sobre o Orion, mas está junto todo o pessoal de um núcleo de inovação integrado que está sendo feito entre o Uniplac, IFSC, precisa EPAGRE, de mais gente, né? EPAGRE. Sim, não, todos esses projetos, né, dependem de muitos braços, né, Baggio? Por isso que a gente tem visto aí ao longo dessa caminhada, 2025 todo, que o pacto tem que se mostrar um grande espaço de debate da cidade, né, de construção. Nada do que a gente está fazendo aí nesses projetos tem sido fácil, tá? É uma construção de fato, um convencimento, né, um convencimento das entidades, um convencimento do cidadão, um convencimento do poder público, todos entenderem que a gente tem que colocar os problemas em cima da mesa, debater e sair dali unidos em prol de uma mesma solução, né? Tá. Eu só queria te perguntar, como a gente já está quase no final aqui,
É a questão do planejamento para 2026, assim, bem só pontual e numérica, assim, se você puder. Inclusive, a semana passada a gente fez um ciclo de reuniões com a empresa consultora de Porto Alegre. A gente tem essa consultoria de Porto Alegre, né, que está sempre conosco. Ela se reuniu com cada um dos 12 projetos, aí, com cada um dos líderes, para traçar essas metas de 30, 60, 90 dias, sem perder de vista aquela visão de longo prazo que cada um dos projetos tem, né? A gente tem uma visão de longo prazo bastante poética, até utópica em alguns momentos, sim. enfim, mas que a médio e curto prazo a gente vai tentando direcionar naquela direção para um dia chegarmos lá, né? Na verdade, na nossa visão de futuro é 2040 tentarmos chegar nessa visão que cada um dos projetos tem as suas. Então, nessas reuniões ali foi deliberado com cada um dos líderes os próximos passos aí de meta para final 2026 e metas agora iniciais e sprints de 30, 60 e 90 para até, né, o meio do ano aí cada um dos projetos seguir avançando dentro das demandas de cada um dos líderes. Legal. E tem alguma coisa assim que você julga importante para falar dentro desses sprints e tal, alguma coisa assim, ou não? Só se você achar que sim. Cada um dos projetos tem muita coisa acontecendo, verdade. né? O Parque Industrial tem essa discussão ali, foi dividido em dois, aquele antigo terreno da Sinotruc. Né? Acho que daí é bastante detalhe que não vem, né? Então tem lá, né, o Parque Industrial que tá em aprovação, tem a ZPE que está buscando uma empresa. E questão âncora. assim, que se a gente falar em investimento em dinheiro monetário mesmo, ou algo mensurável assim para 2026, tem como você abordar dessa forma ou não? Cara, de maneira geral, assim, não. Cada um dos projetos tem suas demandas. Eu estou bem por dentro do Lages Verde e Lages Viva, por exemplo, que além de coordenar o pacto como um todo, é do Sinduscom, a gente tem acompanhado mais de perto. Ali a gente tem um horizonte para esse ano, dessa verba em torno de R$200 mil aí, que é um plano de arborização de toda a cidade. Já é um número bom, já está uma coisa... Tem né, algumas startups aí que estão sendo vislumbradas para prestar esse serviço, é algo bem inovador. Indaial já tem isso, Florianópolis, se eu não me engano também, acho que Porto Alegre está iniciando, você ter o levantamento da condição de árvore por árvore da cidade, o levantamento de cada lugar onde pode ser plantada uma nova árvore, enfim, então e que você possa monitorar isso em tempo real depois, né, de tudo isso. Então implantado. É 200 mil para 2026 o previsto. Isso, né, é isso? Nesse projeto ali, né? Legal. Isso são, né, fora todos os investimentos da prefeitura, né, Fabiano? Porque tem muitos projetos aqui que acontecem dentro da prefeitura, a prefeitura está junto, né, tem claro. apoiado, tem avançado com todos eles, mas ela não parou, a prefeitura tem as ações dela, claro, também independentes, algumas indiretas também, por conta de o pacto estar provocando a discussão, também acontecem lá, né? No Salto Caveiras foram instaladas câmeras de vídeo monitoramento, que a comunidade queria há muito tempo, né? Foram feitos, no bairro Passo Fundo foi feito um mutirão de limpeza, enfim. Eu vou te fazer uma provocação aqui, fazer uma provocação, tá? Porque você sabe que o meu programa é um programa de desafio. Você melhor que ninguém sabe, a pessoa que mais participou do meu programa foi você, Ventura. Com certeza, né? Gente, a parte não 4. Não tem medo dos desafios. Isso, não. Mas eu sei que você aperta. Né? Então, é o que eu vou te solicitar para a próxima vez, é que você possa falar para nossa audiência aí qual é o impacto no PIB. Tá? Porque assim, ó, eu estava perguntando né, a gente já discutiu isso antes, que o nosso PIB é cerca de 6 bilhões, isso é de 2020, esse levantamento, né? Okay. E para mim é nada tão, vamos dizer assim, qual é uma boa palavra para eu sair? É uma sensação ruim quando eu pergunto para alguém assim que, né, tem um conhecimento razoável da cidade, não saber qual é o PIB da sua região, né? Então nós temos quase 13 trilhões no Brasil, vai ser divulgado semana que vem, né? Dia 1º o IBGE solta aí no mercado, não sei se ele vai soltar o de Lages, porque a cada 10 anos, né? Não sei se ele vai soltar, talvez tenha diminuído para 5 anos agora, né? E eu não sei se eu consigo dizer que a CEPLAN, Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, faça um levantamento mais decente que o IBGE. Eu não consigo dizer isso aí, né? A estatística que eles fazem. Mas então, Santa Catarina na faixa de 550 bilhões. Então, Brasil 13, Santa Catarina na faixa de 550 e Lages era 6 em 2020 e deve estar indo para a faixa de talvez entre 7 e 8. A minha pergunta
em questão do pacto é quanto isso é esperado ano a ano até chegar em 2040. Tá? Porque daí você... É uma tarefa eu sei, bem difícil essa. Eu sei, mas é quantificável e daí a gente coloca num patamar na mesa, assim, o que se tem. Aí você tenta trazer e discutir, mesmo que seja como vocês já estão falando lá, é sonho, etc. Tal, mas o sonho tem que ter um número, não tem? E aí, tu entendeu, né? Mas deixa só eu te dar um outro viés também do nosso dia a dia do pacto. A gente tem percebido muito uma outra questão também. Obviamente que implantados todos esses projetos aqui vai ter impacto no PIB, certamente, tá? Sim. Mas hoje acho que o principal impacto do pacto e o que a gente vem buscando é um impacto cultural, tá, Fabiano? É uma mudança de cultura, tá? Eu concordo. É essa questão do cidadão discutir a sua cidade. É a mesma preocupação tua né, de o cidadão não saber o PIB, mas muitas vezes o cidadão não sabe o que faz um conselho municipal. Eu concordo. Não sabe o que faz uma secretaria, não sabe qual é o orçamento Eu da concordo, cidade, essa é a jornada, né? Mas no final das contas, o ponto final vai ser o adicional ao PIB. Sim. Né? A jornada é essa. Com certeza. Né? Então, mas mais que PIB também, qualidade de vida, não, enfim, muitas outras coisas não, também, concordo tá? tudo. Qualquer coisa que você conseguir quantificar é bom, né? A gente contextualiza, quantifica e tal, mas o desafio para a próxima vez é se você conseguir falar quanto cada projeto, inclusive, né? No agregado, nos 13 projetos, ou cada um, qual é a missão de adicionamento no PIB da cidade. Esse não tem uma métrica razoável e pé no chão ali, fundamental, diria assim, para a gente saber. Sim, tá? sim. Então, desculpa, né, não é intencional, eu entendo um desafio. Entendo a tua preocupação. E só estou também colocando esse nosso outro viés aí, porque esses são gargalos que a gente tem no próprio pacto também. As dificuldades do dia a dia, de sei. chegar nessas quantificações. Sim. O pacto hoje ele é eminentemente voluntário, né? São todas lideranças voluntárias ali que participam desse grande debate aí. E o poder público entra como um grande ator aí também em muitos dos projetos, mas muito deles também acontece nas instituições, né? Mas é algo mas que eu diria com assim, certeza olha, tem como mensurar. Não te digo que a gente vai conseguir já para uma próxima aí, mas a gente tem as metas desses projetos, todos eles têm as suas metas e seus resultados, não medidos como impacto do do PIB, tá? Mas todos eles têm as suas metas lá muito bem materializadas. Eu diria o seguinte, uma sugestão. Eu não vou conseguir estar aí, mas gostaria, né? Você sabe que eu estou uma parte do tempo lá em Florianópolis, não consigo abraçar mais alguma coisa, mas senão eu iria lá. E a sugestão é o seguinte, colocar um quadro lá, projeto blá blá blá, quanto, e daí a galera começa a pensar. E aí vão fazer um brainstorming e chegar num chute. E aí desse chute vai se refinando ao longo do tempo. Então, eu gostaria de saber no chute. Isso é o que vem sendo feito, tá? Ao longo do 2025, aí todos os projetos amadureceram nessa linha, tá? E certamente cada vez mais eles vão estar mais maduros perto de um número e inclusive que não seja tão chute, né? A ideia do pacto que a gente sempre tem defendido também é que ao longo do tempo em Lages também se fez muita coisa no achismo, assim, sabe? E a gente tem tentado buscar a coisa assim, vamos parar um pouquinho para pensar aqui antes de tomar ação, enfim, e tal. Então a gente tem também defendido essa questão de pensar um pouco mais a longo prazo e mais baseado em dados também, não muito só no achismo. Isso. Mas eu estaria bom o suficiente se você ali em agosto, como é a tua próxima vinda aqui, que geralmente é nessa faixa que você vem aqui, no começo do semestre, como é agora, né? Agosto, setembro no máximo ali, que você fale o número aproximado, chutado. Beleza. E depois nas próximas você vai refinando, porque é o normal de se esperar. Beleza. Pode ser? Eu deixo o desafio. Chute aí, mas se você quiser, não, deixa bem claro que é um pode, chute. Pode. É para ter um mínimo, tá? Por projeto, no projeto no 1, blá blá blá, X e tal. Sim. E tá, para 2000 e blá 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 é tanto, 2040 é tanto. Então esse é o que é o nosso desafio, vai ficar gravado aqui, tu sabe? Essa vez não vai falhar porque a voz está alta aqui, eu não vou precisar chamar você mais uma vez como você ficou puto comigo a última vez, né? Quando eu te avisei, você, né? Mas assim... Mas até lá você vai ter trocado os microfones também, já também. Vai ter mais esse problema. Com certeza, espero, amigo, com certeza. Então é o seguinte... nós vamos ter que ir terminando, já está o show no final aqui, e gostaria de te perguntar
quais são as tuas considerações finais, por favor. Não, beleza. É assim, Fabiano, muito importante falar a respeito da crença, né, do quanto eu acredito no pacto, tá? Com essa questão da mudança de mentalidade, tá? É algo muito grande que está sendo feito aí a nível de pacto de aceleração, tá? Você vê, a gente tem esses 13 projetos aí, o número não é bom, mas a gente também já está trabalhando com o 14º, que está lá na Secretaria da Educação, mas o secretário Christian é um grande apoiador do pacto aí, a gente sempre trabalhou junto e iniciou por lá o Pacto pela Aceleração do IDEB, né, que é algo também que a nossa Serra Catarinense aí precisa de uma maneira geral, já iniciou lá na Secretaria da Educação com essa visão integrada de Serra, enfim, né, pensando não só no IDEB de Lages, mas no IDEB da Serra como um todo, e é um dos projetos que o Pacto também apoia, né, e está junto, só não está dentro da nossa metodologia do Pacto, mas tem caminhado junto. Então seriam esses 14 projetos aí que eu acredito que tem muito potencial de transformar a nossa região, mas por conta da transformação de mentalidade que ele vem buscando, tá? De cobrar de cada cidadão que ele participe também, que ele acompanhe, que ele não só dê a ideia, mas que ele coloque a mão na massa, né? Assim como você sugeriu, que bota um quadro lá e faz isso, a gente ouve milhões de conselhos desses, mas poucos aqueles que, assim, né? E você é um reflexo disso também. Fabiano, mas eu não tenho tempo de participar, eu tô lá fora, eu tal. Então a gente tem muito disso também, a gente precisa resgatar esse cidadão, cada cidadão lagiano tem que entender que cidadania é também dedicar um pouquinho de tempo para saber o PIB da cidade, para saber o orçamento da cidade, para saber o que fazem as secretarias, para fazer o que estão fazendo as instituições, as entidades, né? Você que é empresário, né? O que a Fiesc tem feito, o que a CIL tem feito, né? O que os nossos conselhos municipais têm feito, o que esse pessoal aí se reúne direto e debatem, isso aí tem resultado ou não tem? E no Pacto a gente tem visto que esse debate é necessário e é salutar e tem trazido ótimos resultados aí para a cidade de maneira geral, tá? Com o amadurecimento dessas discussões. Sensacional, muito bom. Caros amigos e ouvintes, em nome da Rádio 101 FM, do show FX Bajo, Signa 101 e nossas equipes BR Global, gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios e shows para muito mais tendências. Por favor, se inscreva no podcast, que é o FX Bajo-Enercore, no canal do YouTube, ative as notificações, sininho, comente e curta. Dê um like lá. Próxima semana, equipe BR Global, e planejamos entrevista com alguém também muito importante na nossa comunidade. Esperamos que aceite o nosso desafio para a conversa de alto nível. Fiquem ligados. No próximo bloco, curtam destaques musicais da programação do FX Bajo especialmente para vocês. E bora, não esqueça, keep in mind, Signa 101, sinal mais forte está aqui, Knowledge is Power, Signa 101 is Stronger. Até a próxima e cuidem-se. E em agosto ficaremos ligados aqui com o nosso colega Ventura, que trará os números aqui do Pacto pela Aceleração Territorial. FX Bajo Signal 101. O sinal mais forte está aqui.